Meus irmãos, eu quero convidá-los hoje a refletirmos sobre a nossa condição. De antemão, a mensagem de hoje, ela faz parte da série baseada na carta aos Filipenses, que nós estamos trabalhando pela manhã. Todavia, por nós termos aqui de manhã os missionários, a mensagem ficou para hoje à noite. E essa mensagem de hoje, ela é um tanto desafiadora e ela nos incomoda. E a intenção da palavra, de fato, é nos incomodar. A intenção da palavra é despertar em nós a capacidade de nos analisarmos e vermos onde é que estamos errando. Aonde estão as nossas falhas, os nossos erros? Como é que nós podemos, assim, imitar a Jesus? Talvez, é uma coisa que é bem perceptível, o fato de sermos cristãos, e é claro que a gente não vai generalizar, desliga isso também. O fato de sermos cristãos, o fato de seguirmos a Jesus e conhecermos quem de fato Jesus é, nos dá uma interpretação equivocada de quem nós somos. Nós estudamos aqui, há alguns meses atrás, a carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai deixar muito claro que Deus, ele é extremamente santo e que nós somos o oposto. Deus, ele está em um extremo e nós estamos em outro extremo. Enquanto Deus é santo, 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 e essa expressão dentro do judaísmo, ela tem a intenção de identificar ênfase, de dar ênfase a uma expressão. Nós estamos na extremidade oposta, nós somos extremamente pecadores. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que só existe um mediador que nos liga, nós que somos extremamente pecadores, nos liga a esse Deus que é extremamente santo, que é Cristo Jesus. O grande problema é a interpretação que nós temos a respeito disso. Porque tem muitas pessoas que vivem de uma forma, se professam como cristãos, mas não olham de fato os exemplos dados por Jesus. E isso não é um problema recente não, tá? Lembra de João e o seu irmão Tiago? Quando estavam ali com Jesus, o que é que eles queriam? Senhor, nos permita sentar à tua direita e à tua esquerda quando estiver no teu reino. A mãe deles vai lá para Jesus e diz: Jesus, permita com os meus filhos, que os meus filhos façam isso. Sente na sua direita e sente na sua esquerda. Ou seja, nós buscamos holofotes, nós buscamos a atenção para nós, enquanto Jesus faz o oposto. Enquanto Jesus curava e dizia: olha, não diga a ninguém que eu curei. Vai lá, apresenta-se os sacerdotes e não diga a ninguém que eu fiz isso. Mas nós buscamos estar em evidência. E quando nós olhamos a essência das Escrituras, nós precisamos entender que essa não é a intenção. A mensagem de hoje, ela tem por título: Deus desceu do céu, eu preciso descer do palco. Deus desceu do céu, eu preciso descer do palco. Eu preciso descer, eu preciso sair dos holofotes. Nos 4 primeiros versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu quero convidá-los a abrir. O apóstolo Paulo, escrevendo ali para aquela igreja, deixou evidente que ainda que a igreja
de Filipos se preocupasse com Paulo, e a gente viu isso, era uma igreja muito amorosa, é uma igreja que se preocupava com Paulo, é uma igreja que, quando soube que Paulo estava preso em Roma, fez ali uma coleta, ofertaram para Paulo, foram lá, ouviram Paulo, o que é que você precisa? A igreja está à disposição. Ainda que essa igreja, ela fosse muito amorosa, ela fosse muito caridosa com Paulo, haviam problemas de relacionamento entre eles. Haviam problemas ali. Mas pastor, problema de relacionamento existe dentro da minha casa. Isso é comum. Mas nós não podemos alimentar esse tipo de coisa. Nós precisamos olhar para Jesus e tentar resolver da melhor forma. Mas se somente isso fosse o problema, meus irmãos, estava fácil ser resolvido, até porque Paulo utiliza aqui a carta dos Filipenses para tratar essa questão. Eu vou trazer aqui mais à frente esse problema de relacionamento que está registrado na carta e Paulo trata com mais pessoas. Mas o problema é que possivelmente havia também na igreja de Filipos um grupo de pessoas partidárias, tá? Aqui eu não estou falando de política não, tá? Partidárias no sentido de um grupo que se separava, uma parte da igreja que se separava, que se achava perfeita. Era o chamado partido perfeccionista. Era aquelas pessoas que arrotavam uma santidade que não tinham. E se achavam melhor do que as outras. Eram pessoas orgulhosas espiritualmente, que se faziam melhor do que as outras, consequentemente faziam os outros irmãos se sentirem inferiores. E isso gerava conflitos. Paulo também estava tratando essa questão ao escrever essa carta. Vamos ler o texto de Filipenses. Qual é o texto que nós vamos trabalhar hoje? Capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, que é exatamente o complemento dos 4 primeiros versículos que nós vimos a semana passada. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, que nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, sendo ele encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem foi que sugeriu essa canção como interlúdio? Você sabia do título da mensagem de hoje? Eu sei que não sabia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, louvamos ao Senhor. E agradecemos, ó Deus, a sua poderosa mão e amorosa mão sobre nós, ó Deus, que nos ensina, que nos dá essa oportunidade de aprendermos mais, Senhor, sobre o que é ser seus imitadores, o que é ser seus seguidores. Portanto, Deus, em Cristo Jesus, que o Teu Espírito prepare os nossos corações e que o Teu Espírito nos desafie, ó Deus, a não sermos meros religiosos, mas sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ó Deus, que busca em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes, pensar, ó Deus,
como o Senhor agiria diante das lutas, das dificuldades, das necessidades e dos desafios que são colocados diante da tua igreja todos os dias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui está a descrição da encarnação do Filho de Deus diante de uma necessidade. E qual foi essa necessidade? A nossa redenção, a nossa salvação. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus Pai, Criador, Ele é percebido acompanhado do Verbo vivo, que é o próprio Jesus no ato da criação, e acompanhado também pelo Espírito Santo, que estava ali com Ele. E o texto vai dizer: façamos e façamos. No Evangelho de João, Jesus ele é evidenciado como Deus, como participante ativo nesse processo de criação, e posteriormente como a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Paulo aqui, meus irmãos, neste texto que nós lemos, ele reforça aos filipenses o sentimento e a atitude amorosa de Jesus, que se afastou da sua glória, que se desprendeu do seu poder celeste e se fez homem, e demonstrou humildade, e demonstrou obediência à vontade do Pai. Esse é o nosso desafio. Se Deus desceu do céu, nós precisamos ser pessoas mais simples. Se o próprio Deus, e aí nós estamos falando do Deus Filho, segundo Paulo, estava lá na sua glória, diante de toda a sua majestade, ele olhou para nós e viu quanto nós precisávamos da presença dele aqui, e viu quanto nós precisávamos de um Salvador. Ele se desprendeu da sua glória, ele deixou toda a sua majestade lá, e se humilhou, tornando forma humana, para estar conosco, para viver conosco, para nos ensinar. Nós precisamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas. O altruísmo é uma característica divina. Ainda que alguns grupos levantem questionamentos sobre a divindade de Jesus e defendam historicamente, assim, uma historicidade que tenta apagar a natureza dos seus feitos milagrosos, que tentam apagar a divindade de Cristo, né? E aí eu digo para os irmãos, quando eu me formei no seminário, depois na faculdade, eu escrevi sobre isso, o Jesus histórico. E aí a tentativa dessa linha de pensamento é exatamente extrair tudo aquilo que aponta Jesus como Deus, para que nós pudéssemos conhecer tão somente o Jesus Cristo homem, mas a fonte de toda a revelação que nos apresenta a Cristo, nos apresenta como Deus. Não tem como desvencilharmos Jesus do seu poder. Mas para a igreja, desde o primeiro século, ela sempre teve certeza da divindade de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro estava confessando ali diante de Jesus: olha, eu creio que tu és o Cristo ungido de Deus, e não somente o Cristo ungido de Deus, até porque historicamente já havia se levantado alguns Cristos, alguns Messias, porque o Messias, dentro da cabeça do judeu, era aquele que libertava o povo, era alguém que era ungido por Deus para libertar o povo. E aí nós temos uma série de personagens na história que agiram como Messias, que agiram como ungidos. Moisés, por exemplo, ele libertou o povo do cativeiro do Egito. Nós temos os macabeus que libertaram o povo
do período em que os judeus ali ficaram sob a responsabilidade, a tutela do Império Macedônio. E a ideia para os discípulos de Jesus e para o povo é que esse Messias que eles tanto esperavam, estava ali para libertá-los do Império Romano. Mas Pedro olha para ele e diz: olha, tu és o Cristo. Mas não é somente o Cristo, não é somente o ungido de Deus que nos libertará. Pedro já estava compreendendo qual era a essência do Evangelho, da mensagem de Jesus, a essência do reino de Jesus. E ele responde: tu és também o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 26, verso 63. O evangelista, ele diz que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, ele também confessa que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos no Evangelho de João, uma das maiores confissões da divindade de Jesus compreendida pela igreja. Quando Tomé, no capítulo 20, verso 28, após ter duvidado de que Jesus Cristo de fato havia ressuscitado e que havia aparecido diante dos discípulos, Jesus então aparece para ele, manda com que ele tocasse nas suas feridas, nas suas mãos, no seu lado, e quando ele faz isso, ele olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu, confessando de que Jesus Cristo de fato era Deus. E o que é ser Deus? Ser divino é ser majestoso. E essa majestade não nos é dada por terceiros, obviamente no sentido da divindade, mas é ser majestoso por excelência, é ter toda a criação aos seus pés, ao seu controle, é ter o poder de governar, é ter o poder de julgar tanto os vivos quanto os mortos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus era esse ser, ou melhor, Jesus é esse ser dentro da divina trindade. Mas o texto que nós lemos aqui, Paulo está dizendo que Jesus não se apegou a essa condição. Vamos trazer para o baianês. Jesus não deu o quê? Diz aí. Carteirada. Jesus não deu uma carteirada. Filipenses, capítulo 2, verso 6 ao verso 7. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando ele veio em forma humana. E quando eu leio isso, me faz lembrar de uma expressão dita por Jesus aos seus discípulos, quando ele diz assim: você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Faça o que eu fiz, esvazie-se. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome sobre você a tua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: negue as suas vontades. Negue as suas necessidades em favor do outro. Jesus está falando aqui sobre altruísmo. Não coloque a sua vontade, não coloque o seu desejo, não coloque a sua necessidade acima da necessidade do outro. Meus irmãos, ser cristão não é fácil. Não é fácil. É muito fácil. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu vi uma camisa, e na camisa tinha uma estampa dizendo assim: é fácil levar Jesus no peito. Aí atrás tinha: difícil é ter peito para levar Jesus. É muito fácil dizermos que somos cristãos, virmos à igreja religiosamente todos os domingos, mas esse não é o nosso desafio. O nosso desafio é vivermos de fato uma mudança de vida, uma mudança de comportamento.
no nosso dia a dia, na nossa rotina, e demonstrarmos para essas pessoas que de fato vivemos uma mudança transformadora pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo? Esse Deus que desceu do céu, que se desprendeu da sua glória, ele lavou o pé dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus ele deixou um exemplo de altruísmo, ou seja, sendo ele Deus homem, agiu como servo, expressando a sua humildade. Onde é que está a nossa humildade? Onde é que está o nosso cuidado com o próximo? Quando olhamos as canções, quando olhamos as pregações, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo. Não é isso que nós vemos como essência de Evangelho. O meu Deus é um Deus de milagres. E aí nós alimentamos um egoísmo que não é sadio para a vida cristã. Nós somos altruístas quando nós ajudamos os outros sem esperar nada em troca. Não é isso que Jesus nos ensina? Que a tua mão direita não veja aquilo, que a tua mão esquerda não veja aquilo que a tua mão direita faz. Ou seja, não faça nada para alguém, não ajude alguém esperando algo em troca, esperando receber de volta. Mas faça isso com a intenção de ajudar. Priorize o bem-estar do outro. Quando nós priorizamos, nós estamos sendo altruístas. Quando colocamos as necessidades do outro acima das nossas necessidades, não é fácil. Quando nós não nos preocupamos com títulos. Uma vez, eu estava no meu primeiro ministério. E aí, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor é tão jovem que eu não consigo lhe chamar de pastor. Aí eu respondi para ela: minha irmã, para mim tanto faz. Me chama pelo meu nome, porque para mim o importante não é o que você diz, mas é o que você sente. Nós não podemos, não devemos nos apegar aos títulos. Nós não podemos nos apegar às pompas. Nós não podemos nos apegar aos holofotes, à evidência, mas nós precisamos agir como Jesus agiu. Humildade e obediência são consequências de um cristão altruísta. Na igreja de Filipos havia o conflito. Eu disse que nós íamos tocar nesse assunto. E esse conflito acontecia entre duas mulheres. Eram duas irmãs briguentas na igreja. Eram duas irmãs que tinham muita influência, que eram muito conhecidas, que haviam ajudado Paulo no processo de formação da igreja de Filipos, mas as duas não batiam as ideias. Uma pensava A, a outra pensava B. E aí começava ali o conflito, e no capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo vai citar, essas duas mulheres se chamavam Evódia e Sintique. Elas eram influentes, mas esse conflito prejudicava a comunhão da igreja. Esse conflito prejudicava a compreensão da igreja sobre viver em comunhão, sobre viver a proposta do Evangelho. E aí no versículo 2, Paulo vai dizer: eu rogo a Evódia e também a Sintique que elas vivam em harmonia no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ei, Evódia, pisa no freio aí um pouquinho. Ouve, pelo menos ouve o que Sintique tem para dizer. Ei, Sintique, para aí um pouquinho.
senta com Evódia e resolve os seus conflitos, para que esse problema entre vocês duas não vaze e não gere um problema maior na igreja. Talvez Paulo também estava dizendo: ei, Evódia, você não precisa estar sempre certa. Ei, Sintique, você não precisa estar sempre certa. Nós precisamos ser humildes e obedientes à palavra de Deus, para refletirmos sobre os nossos erros diante de um bem comum. E o partido dos perfeccionistas, que arrotava uma espiritualidade que na verdade não existia. E esse comportamento menosprezava os outros irmãos. Meus irmãos, divisão de igreja não é coisa de batista não, tá? A igreja já se dividia naquele período. E a divisão aqui era iminente na igreja dos filipenses. Arrogância, orgulho, egoísmo tomava conta dos corações. E Paulo então motiva essa igreja a mudar de atitude, olhando para o exemplo de Jesus, e deixar ser de fato transformados por Jesus. E aí onde entra a ideia, meus irmãos, não é o fato de estarmos na igreja, não é o fato de frequentarmos o culto, que Cristo está entre nós. Tem quantos lugares que nós vemos igrejas cheias, lotadas, mas quando nós ouvimos as canções, quando nós ouvimos a mensagem, nós procuramos Deus e não encontramos. Nós precisamos pensar qual é a nossa condição diante dessas situações. Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que Deus tem ouvido os meus louvores? Será que Deus tem recebido a minha adoração? E aí me faz lembrar de uma palavra que foi dita pelo profeta: eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência. É obediência ao pastor? Não. É obediência aos diáconos? Não. Porque às vezes até o pastor e os diáconos também estão caindo no mesmo erro. Mas é obediência à essência do Evangelho. Versículo 2, ou melhor, capítulo 2, versículo 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo que nós precisamos olhar. Esse é o exemplo que nós precisamos imitar. O exemplo de Jesus Cristo. Uma vida altruísta, ela terá características muito específicas: humildade, determinação ou obediência a uma missão. E aí eu quero trazer o exemplo de hoje de manhã do casal de missionários, que deixaram tudo por causa de uma missão, que obedeceram o chamado de Cristo por causa de uma missão. Mas eu acredito que a atitude deles, diante de todas as fases que eles passaram, precisou ser uma atitude de humildade. Capítulo 10 do Evangelho de João, no verso 17 ao verso 18, nos diz: Jesus disse: por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. O Pai me ama, pois eu sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou, e tenho uma autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso o que o meu Pai ordenou. Jesus tinha ali, meus irmãos, o poder de fazer ou não fazer.
Jesus tinha o direito de escolha de passar pelo sofrimento ou de não passar pelo sofrimento. Mas ele foi obediente à vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Será que as nossas orações têm sido assim? Jesus, eu quero, todavia não seja feita a sua vontade, mas a minha. Geralmente é assim que tem sido feitas as orações. Não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade. Não é a glória de Deus, mas é a nossa glória. Não é a evidência de Cristo, mas é a nossa evidência. Não é a palavra de João Batista, né? Senhor, importa que ele cresça e que eu diminua, não. Importa que ele diminua e que eu cresça. Infelizmente, essa tem sido a realidade. Talvez não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita. Mas precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para dentro, precisamos refletir sobre a nossa condição. Por que desejamos estar em evidência? Por que parecermos melhores? Por que parecermos mais inteligentes? Por que parecermos mais superiores? Por que parecermos mais preparados do que os outros? Quando Jesus não transparece esse comportamento, quando Jesus não nos ensina, nós não conseguimos identificar em Jesus essas características. Evódia e Sintique, elas precisavam ser humildes, elas precisavam buscar um meio termo para que o conflito entre elas não prejudicasse. Em primeiro lugar, a compreensão da essência do Evangelho para a igreja e para que também, consequentemente, isso não prejudicasse a comunhão entre eles. E os perfeccionistas, eles precisavam, meus irmãos, entender que eles não eram perfeitos. E eles precisavam enxergar as suas imperfeições. E nós? O que precisamos fazer? Vamos dar um passeio pela carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Examine-se, pois o homem a si mesmo. A recompensa é o resultado da humildade, da obediência ao exemplo de Jesus. Quando nós imitamos Jesus em obediência, em humildade, nós seremos recompensados. E quando eu falo sobre recompensa aqui, meus irmãos, eu não falo sobre salvação não, tá? Que a salvação está muito além disso. A salvação está relacionada à nossa fé. Mas o nosso comportamento é reflexo da nossa salvação. O altruísmo inerente a Jesus era visivelmente identificado por sua humildade, pela sua obediência à missão a qual foi determinada pelo Pai. Essas práticas jamais serão vistas pelo mundo como algo bom e como algo rentável. Essas práticas jamais serão vistas pelo mundo como sinônimo de vitória. Pelo contrário. Quando as pessoas veem o comportamento cristão altruísta, nós negando a nós mesmos em favor do outro, nós virando a face diante daqueles que nos esbofeteiam, as pessoas vão dizer: você é um perdedor. Quando nos verem orando pelos outros, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos perseguem, vão dizer: vocês são bobos. Vocês são bobos, asnos, perdedores. Mas isso é a visão do mundo, não é a visão de Deus. E aí me faz lembrar
Pedro e Tiago, né? Quando são presos ali em Jerusalém, e aí obrigam eles, né, a não pregar, e ele responde: mas vale obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Mas vale se preocupar com a opinião dos homens ou de fato fazer a vontade de Deus? O fato de Jesus ter sido preso, o fato de Jesus ter sido julgado, condenado e crucificado, para muitos naquela época era um desastre. Era um reflexo da sua derrota. Para muitos era o veredito de que Jesus Cristo de fato era um falso profeta. E sabe qual que é o problema? Alguns dentro da igreja acabavam acreditando nisso. Davam mais ouvido a que as pessoas lá fora diziam do que haviam aprendido com Jesus. Exemplo, capítulo 24 de Lucas nos conta a história dos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quem lembra dessa história? Estavam ali caminhando. De repente, quem é que aparece no meio deles? Jesus. E eles estavam tristes. E no meio da conversa, Jesus pergunta: por que vocês estão tristes assim? E eles respondem: vocês não sabem dos últimos acontecimentos? Aquele que nós acreditávamos ser o Messias, que iria nos salvar, morreu tem 3 dias. Para o mundo isso é sinônimo de derrota, mas para a igreja não. Jesus nos deu vitória diante de um ato que para o mundo parecia derrota. É por isso que nós não devemos nos apegar às aparências. Mateus capítulo 26, versos 53 e o verso 54, vocês não percebem que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fosse, porém, fazer isso, como se cumpriria as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Qual que é essa passagem aqui? Quando os discípulos começam a se conturbar ali com Jesus por causa da notícia da sua morte, e aí Jesus: ei, pera aí, vocês acham que eu não poderia pedir ao Pai agora? Uma outra tradução vai dizer 12 legiões de anjos. Uma legião tinha aproximadamente 5.000 anjos. Multiplique 5 por 12. Jesus está dizendo: 12 legiões de anjos que me tiraria dessa condição. Eu posso, mas eu não vou fazer. Você pode dar aquela resposta ousada. Você pode responder aquele desaforo. Mas olha para Jesus. Não faça. Você tem condições de impor a sua autoridade, mas olhe para Jesus. Não faça. Você tem capacidade de se ressair diante dos outros, mas olhe para Jesus. Não tem necessidade de fazer isso. Jesus poderia invocar o seu poder divino, revelando a todos a sua glória, desprezando todos aqueles que ali estavam, mas Jesus foi humilde e obediente à vontade do Pai. Versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses. Por isso, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus honra aqueles que de corações humildes e obedientes fazem a sua vontade. Jesus Cristo não está enterrado, não está sepultado. Os seus ossos não foram encontrados pelos arqueólogos ali em Jerusalém. Mas o texto diz que Deus exaltou o seu nome sobre todo o nome, para que no nome de Cristo todo joelho se dobre e que toda língua confesse
que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas por que Deus fez isso? Porque Jesus foi humilde e obediente à sua vontade. Deus honra aqueles de coração humilde e obedientes que fazem a sua vontade. Paulo, então, meus irmãos, motivou os filipenses a tomarem um exemplo altruísta de Jesus. Amar, praticar a humildade, serem pessoas simples e obedientes a Deus. Não se apeguem aos títulos, não se apegue ao seu sexo. E aí o que é que eu quero trazer hoje? Nós vivemos um momento tão conturbado que rotulamos tudo, até o sexo é rotulado. Não se apegue a esse rótulo, não se apegue ao rótulo da sua cor de pele, não se apegue ao rótulo da sua condição financeira. Jesus não se apegou ao fato dele ser divino, mas ele deixou tudo e pisou nesse chão empoeirado, sentando e comendo com pecadores. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem com a leitura de João, capítulo 13, versículo 15, que ele disse assim: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Amém? Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita graça, Deus de maravilhosa bondade, mais uma vez, Senhor, louvamos o Teu santo nome. E suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia para conosco. Suplicamos, ó Deus, a Tua bondade para conosco. Entendemos, Pai, o quanto nós somos inclinados ao pecado, o quanto nós somos inclinados ao erro. Mas o Teu Espírito habita em nós. Ajuda-nos a nos desprender das raízes, ó Deus, da velha natureza. Ajuda-nos, Deus, a olharmos para os exemplos do Teu Filho Jesus e colocarmos em prática em nossas vidas. Perdoa-nos, Deus, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência. Perdoa-nos, Senhor, porque tivemos a oportunidade de amar ao próximo e não amamos. Como diz a canção, Senhor, o hino, perdoa-nos se eu não vivi para Te servir, se o meu agir, ó Deus, foi completamente equivocado diante, ó Pai, das oportunidades que foram colocadas diante de mim. Escuta a nossa oração, Senhor. Dai-nos, ó Deus, mais uma oportunidade. Age, ó Deus, por meio das nossas vidas. Transforma, Senhor, os nossos corações para que nós possamos nos colocar nas Tuas mãos como ferramentas e transformarmos outros corações. Sermos agentes, ó Deus, reconciliadores. Mas para que eu possa, Deus, ser usado, eu preciso de transformação. Olhamos, ó Deus, nesse instante, para dentro de nós, olhamos para os nossos corações nesse instante e buscamos, ó Deus, lembrar de falhas que cometemos. O salmista Davi diz: Senhor, examina o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau.
tomamos as palavras do salmista para as nossas vidas, examina, Deus, os nossos corações, sonda-nos, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai. Amém, Senhor.